Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, hoje mais uma vez nós vamos retornar ao livro de Apocalipse. O nosso objetivo é tratar sobre as igrejas do Apocalipse. Mas antes, nós estamos considerando a pessoa de Cristo, como ele se apresenta a estas igrejas. E isso por uma razão, por um motivo muito simples. Uma vez que nós compreendemos quem é o Senhor que fala à igreja, uma vez que nós compreendemos quem é essa pessoa, nós vamos considerar com atenção tudo aquilo que ela há de falar, tudo aquilo que ela há de observar para as igrejas. Então, hoje, a gente vai concluir, dentro desse segundo momento, essa apresentação de Cristo, conforme o primeiro capítulo do livro de Apocalipse, e com a graça do Senhor, nos próximos sermões, a gente vai adentrar capítulo 2, capítulo 3, considerando cada uma das 7 igrejas, conforme nós temos na palavra do Senhor. Então, abramos, pois, as nossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 1. Hoje nós vamos ler, hoje nós vamos nos deter no trecho que nós temos entre os versículos 9 até o versículo número 20. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 até o versículo de número 20. Diz o seguinte: Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 até o versículo de número 20. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando ou voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui, até o versículo 20. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa, da sua bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós podemos dizer que há no ser humano, e aqui eu falo no sentido geral, aqui eu falo de maneira generalizada, há no ser humano, ou seja, na raça humana, o desejo, a vontade por realeza. Eu vou repetir: há no coração humano, há no coração dos seres humanos o desejo, o anseio, a busca de realeza ou por realeza. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, meus amigos, que sempre que alguém se destaca em determinada área,
Sempre que alguém se destaca em determinada atividade, via de regra, ou ele se autoproclama, ou ele é proclamado rei em relação àquele ramo, em relação àquela atividade. É por isso que nós temos o rei do rock, é por isso que nós temos o rei do futebol, é por isso que nós temos a rainha dos baixinhos e assim sucessivamente. Então está no coração do homem, está no seu interior esse anseio, esse desejo por realeza, por ser rei, por ser senhor, por ser soberano, quer seja da sua vida, quer seja em determinada área que ele se destaca ao longo da sua existência. Contudo, meus irmãos, entretanto, meus amigos, o que fica de verdade, o que fica de fato, é que nós temos apenas um soberano, é que nós temos apenas um Senhor, é que nós temos apenas um Rei em nossas vidas. E qual é o seu nome? Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a grande verdade, esse é o grande ponto que nós encontramos sendo ensinado, sendo revelado, sendo afirmado nas Escrituras Sagradas, na Santa Palavra de Deus. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é justamente essa a visão. É justamente essa a visão que João tem de Jesus Cristo, como nosso soberano, como nosso Senhor, como nosso Rei. Conforme nós observamos, sobretudo nessa leitura que nós acabamos de fazer, versículos de 9 até o versículo 20, o Senhor Jesus aparece para João, o Senhor Jesus aparece glorioso para o apóstolo João. E qual é essa revelação que ele faz? Qual é o resumo dessa revelação? Ele se mostrando como esse rei, ele se mostrando como esse Senhor, ele se mostrando como esse soberano absoluto, não só a João, mas também a cada um de nós. Conforme nós observamos aqui na leitura, João ele está preso por causa do evangelho na ilha de Patmos. João está dentro daquelas circunstâncias adversas e num determinado dia, não qualquer dia, mas no dia do Senhor, Cristo aparece para ele de maneira gloriosa, de maneira esplendorosa, dentro dessa perspectiva, mostrando a sua realeza, mostrando a sua soberania, para que João não só visse, como de fato viu, toda aquela revelação, mas escrevesse as 7 igrejas, que nós chamamos as 7 igrejas do Apocalipse, e por extensão, a cada um que nós somos igreja de Deus, para que nós também possamos ter essa percepção, para que nós também possamos ter essa visão de Jesus, o nosso Rei, o Rei do Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Na nossa última meditação, a gente viu a descrição que João fez em relação a Jesus. Baseado ali no versículo 5, baseado ali no versículo 6, João faz pelo menos 4 afirmações em relação a Jesus. Ele o chama de testemunha fiel, ele o chama de primogênito dos mortos, ele o chama de soberano, ele o chama de noivo amoroso. Agora a gente não vê João descrevendo a Cristo, agora a gente vê Cristo se revelando a João, a gente vê Cristo se mostrando a João, não só a ele, mas a todos nós que temos acesso à sua palavra. Então, conforme nós falamos, o resumo dessa revelação que nós temos aqui de Jesus, o resumo dessa revelação que nós encontramos entre os versos 9 até o versículo 20 é de Jesus, o nosso Salvador, é de Jesus, o nosso Rei, é de Jesus, o nosso Senhor, é de Jesus, o nosso soberano. Então, na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós considerássemos essas revelações que Cristo faz em relação a si mesmo, apontando justamente para isso, para a sua soberania. Veremos que Cristo, ele é Senhor, veremos que Cristo, ele é Rei, veremos que Cristo, ele é soberano. Em primeiro lugar, Cristo é Rei, é soberano sobre sua igreja. Cristo é Rei, ele é soberano sobre o tempo. Cristo é Rei, ele é soberano sobre a morte e a condenação. Então, na noite de hoje, eu queria considerar com os irmãos
eu queria considerar com os amigos o seguinte tema: Jesus Cristo, o soberano Senhor. Jesus Cristo, o soberano Senhor. E eu queria que nós seguíssemos esse roteiro, eu queria que nós seguíssemos essa sequência, destacando esses 3 aspectos nos quais nós percebemos de maneira explícita, conforme a revelação de Jesus de si mesmo, que Ele é soberano. Por quê? Ele reina sobre sua igreja, que Jesus Cristo, Ele é soberano. Por quê? Ele reina sobre o tempo, que Jesus Cristo, Ele é soberano. Por quê? Ele reina sobre a morte e sobre a condenação. Então, vamos considerar, meus irmãos, vamos considerar, meus amigos, esses pontos. Vamos ter essa percepção mais clara, vamos ter essa visão mais nítida de quem é o nosso Salvador. E não é qualquer Salvador, Ele é soberano. Não é qualquer Salvador, Ele é Rei. Não é qualquer Salvador, Ele é Senhor. Então, em primeiro lugar, observemos Jesus Cristo. Ele é Senhor sobre a sua igreja. Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre sua igreja. Atentem para o que nós encontramos nos versos 12, 13, verso 16, parte inicial, e todo o versículo de número 20. Acompanhe conosco a leitura dessas passagens. Apocalipse capítulo 1, versículos 12 e 13, parte inicial do versículo 16 e todo o versículo de número 20. Diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículo 16, parte A. Tinha na mão direita 7 estrelas. Versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que é que nós aprendemos, meus irmãos? O que é que nós observamos, meus amigos, baseado aqui nesses trechos? A gente vê, irmãos, a gente vê, amigos, João vendo Cristo reinando sobre sua igreja. Eis o resumo desses versos. João, dentro dessa revelação que ele testemunha, revelação essa que o próprio Cristo, revelação essa que o próprio Salvador, ele faz de si mesmo. Então, dentro dessa visão, qual é a percepção de João? Qual é o ensinamento que nós temos a partir dessas passagens? Que Cristo, meus irmãos, que Cristo, meus amigos, Ele reina e reina sobre a sua igreja. Perceba que João, ele está no início da sua visão gloriosa de Jesus Cristo. Ele ouve a voz e ele se volta para ver quem estava falando com ele. E na medida em que ele faz esse movimento, ele se depara com alguém semelhante a um filho de homem. Ele se depara com alguém que estava entre 7 candeeiros. Ele se depara com alguém que possuía na sua mão direita as 7 estrelas. O Filho do Homem que João vê é a pessoa de Jesus Cristo. De certa forma, o que nós temos aqui é a confirmação daquilo que a gente vê lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9, capítulo 7, versículos 13, versículo 14, onde existe o ancião de dias, onde existe o Filho do Homem, e este Filho do Homem aponta para quem? Para Jesus. Este Filho do Homem se confirma em quem? Se confirma em Jesus Cristo. E aí nós observamos que no decorrer dessa revelação, João, ele vê os 7 candeeiros. E conforme nós observamos na explicação do versículo 7, do versículo 20, melhor dizendo, os 7 candeeiros representavam as 7 igrejas para as quais Cristo aqui está se revelando.
a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Então, esses candeeiros, entre os quais esse filho do homem estava, representava quem? Justamente essas 7 igrejas. E João também vê, na mão direita desse filho do homem, que é Jesus Cristo, as 7 estrelas. E conforme também nós encontramos na explicação do versículo 20, essas 7 igrejas representam os mensageiros, os anjos, os líderes de cada uma dessas igrejas. Então, quando nós percebemos esses detalhes, quando nós compreendemos esses pontos, qual é a conclusão a que nós chegamos? Que Cristo, Ele é Senhor, meus irmãos. Que Cristo, Ele é soberano, meus amigos, dentro da sua igreja, quer seja entre a sua liderança, quer seja entre os seus liderados. E esta é a primeira visão que João tem de Cristo glorificado, reinando e reinando sobre sua igreja, reinando e reinando sobre seu povo, reinando e reinando sobre os líderes da sua igreja. Que verdade fantástica, meus irmãos. Que verdade maravilhosa, meus amigos, nós temos aqui diante de nós. E dentre várias coisas que nós podemos aprender, dentre várias lições que nós podemos aqui extrair, existe uma em especial que nós queríamos destacar, ou seja, que a igreja de Cristo, ela tem dono. E o seu dono não é qualquer dono, mas o próprio Cristo, o próprio Senhor, o próprio Salvador. Conforme nós observamos aqui nesse relato, conforme nós temos aqui nessa revelação, Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, Ele exerce a sua soberania, Ele exerce o seu domínio, Ele exerce o seu reinado, Ele exerce o seu governo aonde? Na sua igreja. E por que isso se dá? E por que isso ocorre? Por uma razão, por um motivo, por uma explicação muito básica. Conforme nós observamos em nossa última meditação, foi Cristo que veio dos céus, foi Ele que se encarnou, foi Ele que esteve entre nós, foi Ele que morreu na cruz, a fim de que, através da sua morte, Ele pudesse comprar, como de fato Ele comprou, uma igreja santa, um povo imaculado, para que Ele, Cristo, pudesse reinar e reinar sobre esse povo. Veja, se não é isso que nós encontramos nos versículos 5 e nos versículos 6 do capítulo 1, só a título de recordação: Cristo, o Senhor da igreja, Cristo, o Rei da igreja, Cristo, o soberano da igreja. Por quê? Porque Ele morreu por essa igreja. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a parte B, e também todo o versículo de número 6. Diz o seguinte: aquele que nos ama, dizia João, e pelo seu sangue, veja, nos libertou dos nossos pecados. Mas não só isso, versículo 6, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio, veja, pelos séculos dos séculos, amém. A igreja tem dono, meus irmãos, a igreja tem dono, meus amigos, e não é qualquer dono, não é qualquer senhor. Essa é a primeira verdade que a gente consegue perceber da revelação que Cristo faz de si mesmo na abertura do livro de Apocalipse. E o que é que fica de implicação para mim? O que é que fica de implicação para você? O que é que fica de implicação para nós? Dentre várias coisas, meus irmãos, dentre várias coisas, meus amigos, que a gente não pode, sob hipótese alguma, brincar com a igreja de Cristo, porque conforme nós falamos, ela, a igreja, tem dono. Nós não podemos brincar com a igreja de Cristo. Por quê? Porque esta igreja, ela tem e tem dono. Não são poucos, infelizmente, meus irmãos, não são poucos, infelizmente, meus amigos, que afrontam a igreja, quer seja estando fora dela, quer seja estando dentro dela, tratando-a e tratando-a com indiferença. São extremos que infelizmente a gente vê na postura e na atitude de algumas pessoas. Fora da igreja, escarnecendo. Fora da igreja, perseguindo-a. Dentro da igreja, tratando com indiferença, tratando com respeito, com desrespeito.
seja os descrentes de fora, sejam aqueles que professam a fé cristã de dentro. Contudo, o que fica aqui de observação, o que fica aqui de advertência, é que nós não podemos ter essa postura, é que nós não podemos ter esse comportamento, é que nós não podemos ter essa atitude em relação à igreja de Cristo. Muito mais do que um grupo de pessoas, muito mais do que um grupo de pessoas que foram salvas, a gente vê o próprio Senhor liderando, a gente vê o próprio Senhor governando sobre sua igreja, de sorte que, quando nós atentamos contra ela, consequentemente, nós estamos atentando contra o próprio Salvador. Me chama a atenção, e aqui é só para ilustrar e ratificar o ensino, aquilo que a gente observa dentro do diálogo que Cristo tem com Saulo após a sua conversão. Quando ele estava perseguindo os irmãos, quando ele estava maltratando os discípulos, quando ele estava perseguindo a igreja, quando Cristo em glória aparece para ele, para Paulo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo a Cristo, que estava entronizado à direita de Deus, mas ao fazê-lo com a sua igreja, ao fazê-lo com o seu povo, ele estava fazendo com o próprio Jesus Cristo. Igreja, meus irmãos, igreja, meus amigos, é coisa séria. Tem muita gente que está brincando, seja de fora, zombando da igreja, seja dentro dela, tratando-a com desrespeito, e estas pessoas, a continuarem com essa postura, a seguirem com esse comportamento, elas se verão com o próprio Salvador, com o próprio Senhor, com o próprio soberano, Jesus Cristo. Portanto, fica essa advertência: não brinque com a igreja ela tem dono. Não brinque com a igreja, ela tem Senhor. Não brinque com a igreja, ela tem soberano. Então, Cristo, ele é o soberano sobre tudo, sobre todos, em primeiro lugar, porque ele reina sobre a sua igreja. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, não só isso. Cristo, ele é o soberano absoluto, porque também, em segundo lugar, ele é Senhor sobre o tempo. Jesus Cristo, ele é Senhor sobre o tempo. Vejam aí o que nós encontramos nos versículos 17 e também no versículo de número 18. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e também o versículo de número 18. Diz o seguinte: quando o vi, relata João aqui, caí a seus pés como morto. Porém ele, o Jesus glorioso, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O que é que nós encontramos aqui nesse trecho? O que é que nós encontramos aqui nessa passagem? Cristo confortando o apóstolo João. E como é que Cristo, ele conforta o apóstolo João? Falando ao seu servo. De maneira específica, Cristo conforta o apóstolo João, declarando a sua eternidade. Cristo, repito, ele conforta o apóstolo João, afirmando, declarando, dizendo acerca da sua eternidade. É interessante porque essa foi a reação a que teve João, quando ele enxergou aquela visão gloriosa do Salvador. Conforme nós observamos aqui no início do versículo 17, ele cai no chão, como que fosse morto, como que fosse uma pessoa morta. E não é brincadeira aquilo que ele viu, não foi brincadeira aquilo que ele contemplou. Quando você faz uma leitura mais detida, entre os versos 14 até o versículo 16, você tem ali pelo menos um relance do Cristo glorioso se revelando a João. E como é que ele se mostra? Como é que ele se revela? E por que ele gerou essa reação de João, dele ficar desfalecido perante aquela glória? Olhem só como Cristo se revela aqui a João, versículos 14, 15 e também o versículo de número 16. Cristo assim se revela: a sua cabeça, melhor dizendo,
a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Se a gente quiser ter uma percepção de quem é Jesus, a gente consegue ter esse vislumbre a partir aqui deste texto. Então, quando João contempla essa cena, quando João ele tem essa visão, ele cai como morto. E aí, de pronto, conforme nós temos aqui no texto, o próprio Salvador glorioso, ele chega para João, ele fortalece João, dizendo a João que ele, Jesus Cristo, é Senhor, mas não qualquer Senhor, que ele, Jesus Cristo, é soberano, mas não qualquer soberano, mas que ele é Senhor, que ele é soberano sobre o tempo. É por isso que Cristo fala, eu sou o primeiro e o último. É por isso que Cristo fala, eu vivo pelos séculos dos séculos. É interessante porque, ao fazer essas afirmações, nada mais, nada menos, Cristo ele estava repetindo as mesmas palavras que Deus ele fala lá no livro do profeta Isaías. Isaías 44, versículo 6, Isaías 48, versículo 12. Eu não vou fazer a leitura aqui dessas passagens, mas posteriormente você pode fazer. Então, aqui Cristo ele fala como Deus. Aqui Cristo ele mostra a sua soberania. Aonde? No tempo. Então, para ele, meus irmãos, para ele, meus amigos, para Cristo, não há diferença entre passado, presente e futuro. Para nós há, principalmente dentro dessa visão e dentro dessa existência que nós temos agora. Mas para Cristo não. Não há passado, para Cristo não há presente, para Cristo não há futuro. Ele domina no tempo e além do tempo. E aí nós concluirmos que Cristo ele também é soberano, que Cristo também ele é rei, que Cristo também ele é soberano e soberano no tempo. Na verdade, ele, Cristo, tem o tempo nas suas mãos. Que verdade, meus irmãos, que verdade, meus amigos, verdade maravilhosa, verdade espetacular, porque dentre várias coisas que a gente pode aprender, dentre vários princípios que a gente pode extrair, pelo menos existe um que nós podemos destacar, ou seja, que nós temos, meus irmãos, que nós temos, minhas irmãs, o Salvador ilimitado em sua existência. Eu, você, todos nós que fomos salvos, eu, você, todos nós que fomos remidos, nós temos o Salvador, mas não qualquer Salvador, o Salvador que ele é ilimitado em sua existência. Antes de se encarnar, Cristo, ele vivia como segunda pessoa da Trindade, eternamente com o Deus Pai e com o Deus Filho. Mas o que foi que aconteceu? Com o intento de nos salvar, ele, Cristo, entrou no tempo. Ele, Cristo, viveu entre nós. Ele, Cristo, morreu na cruz do Calvário. Ele, Cristo, ressuscitou. Ele, Cristo, ascendeu aos céus. Ele, Cristo, foi entronizado à direita de Deus e vive agora dentro dessa condição eterna e ilimitada. Que maravilhoso, meus irmãos. Que maravilhoso, minhas irmãs. Salvador nós temos. A existência para ele é eterna. A existência para ele não tem limite, não tem fim, não jamais. Nós, enquanto seres humanos, somos eternos, pelo menos de maneira relativa. Nós não teremos fim, mas tivemos um início. Cristo não. Ele nunca teve início, ele nunca terá fim, ele é eterno. Foi esse Cristo que nos salvou, foi esse Cristo que nos redimiu, foi esse Cristo que nos chamou e nos chamou para a sua redenção. E o que é que fica, meu irmão? O que é que fica, minha irmã, para nós em termos de lição? O que é que fica para nós em termos de aplicação? Essa verdade que nós estamos aqui a considerar, esse princípio que nós estamos aqui a destacar, que eu, você, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos, aprenda isso,
nós não precisamos nos preocupar com a eternidade. Por quê? Porque Cristo, Ele assegura essa realidade bendita para todos nós. Hoje, nós não temos mais inquietação com a eternidade. Hoje, nós não temos mais insegurança quanto ao nosso futuro. Hoje, nós não temos mais preocupação com aquilo que seguirá após esta vida, não jamais. É interessante porque nisso nós observamos uma diferença. Nisso nós observamos uma distinção entre aquela pessoa que é salva e aquela pessoa que não é salva. Ou seja, aquela pessoa que não é salva, ela tem o tempo como seu inimigo. Preste atenção nisso. A pessoa que não é salva, ela tem o tempo como seu inimigo. Por quê? Naturalmente, com o passar do tempo, ela vai chegar à morte. E uma vez que ela não tem Cristo como Salvador, a morte vai gerar juízo sobre a sua vida. Nós, ao contrário, não. Nós, ao contrário, de maneira nenhuma. O tempo para nós é um auxílio. O tempo para nós é um amigo. Porque Ele nos conduzirá naturalmente para a eternidade. Ele nos conduzirá naturalmente para os braços do Pai. Ele nos conduzirá naturalmente para a presença gloriosa desse Cristo, que João aqui tem essa revelação. Então, para nós fica esse privilégio, para nós fica esse benefício de nós não preocuparmos com o tempo, de nós não preocuparmos com a eternidade, porque nós sabemos que o nosso Redentor, porque nós sabemos que o nosso Salvador nos garantiu essa eternidade. Não a eternidade de juízo, não a eternidade de sofrimento, não a eternidade de julgamento, não, muito pelo contrário. Mas a eternidade, juntamente com o Senhor, em sua comunhão, em sua presença, para que assim nós o louvemos, para que assim nós o glorifiquemos, para todo sempre, amém. É isto, irmãos e irmãs, que nos aguarda. Mais cedo ou mais tarde, essa realidade bendita vai ser uma verdade concreta nas nossas vidas. Então, Cristo, Ele é o Senhor soberano absoluto. Por quê? Em primeiro lugar, Ele reina sobre a igreja. Por quê? Em segundo lugar, Ele reina sobre o tempo. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo, Ele é Senhor soberano absoluto, porque Ele reina sobre a morte e a condenação. Ele reina sobre a morte e a condenação. Vejam aí o que nós encontramos mais uma vez no versículo 18. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18. Diz o seguinte: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E agora, preste atenção a esta declaração final que nós encontramos aqui no versículo 18. Cristo, Ele conclui: e tenho, veja, as chaves da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo aqui, gloriosamente, Ele aparece para João. Conforme nós vimos no ponto anterior, Ele está confortando João. Então Ele faz esse conforto, em primeiro lugar, declarando a sua eternidade. Já vimos isso no ponto anterior. E aqui a gente observa uma segunda forma, uma segunda maneira, através da qual Cristo, de maneira gloriosa, conforta João, afirmando o quê? Afirmando a sua autoridade. Quer seja a autoridade que Ele, Cristo, tem sobre a morte, quer seja a autoridade que Ele, Cristo, tem sobre a condenação. Porque quando nós falamos de morte, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é essa a percepção que nós devemos ter. A morte, ela é composta de alguns aspectos. Existe morte no sentido físico, quando você se separa dessa existência que nós temos aqui, neste mundo, é morte, dentro dessa realidade. E como consequência dessa realidade, a morte também significa o lugar de condenação, quando nós não temos a Cristo como nosso Senhor, quando nós não temos a Cristo como nosso Salvador. E é isso que João aqui ele ouve e vê da pessoa de Jesus Cristo. E Cristo mostra que Ele é Senhor sobre a morte,
quer seja como a nossa condição de não mais existência, quer seja sobre aquela situação de condenação na qual se encontram todas aquelas pessoas que não têm a Cristo como Salvador. É por isso que a palavra inferno que nós temos aqui é a palavra Hades, mostrando justamente isso, o estado de condenação, o estado de juízo, o estado de julgamento que se encontra aquelas pessoas que não têm a Cristo como Salvador. Mas conforme nós observamos, Cristo ele é Senhor. Conforme nós observamos, Cristo ele é soberano, não só sobre a morte em relação à sua condição, mas também em relação à morte quanto à sua condenação. Mas aí fica a pergunta: por que será que Cristo ele exerce esse controle? Por que será que Cristo ele tem esse domínio, até mesmo sobre a morte, até mesmo sobre o inferno? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Conforme o próprio Cristo havia falado, ele morreu, mas ressuscitou. E na medida que Cristo ressuscitou, ele venceu a morte como condição. Tanto é que a morte não o segurou. E passados 3 dias que ele havia morrido, ele ressurgiu e ressurgiu dos mortos. E uma vez que a ressurreição de Cristo garantiu a vitória dele sobre a morte, a ressurreição dele de Cristo também garantiu a salvação, livrando as pessoas da condenação. Não quaisquer pessoas, mas aquelas pessoas que se voltam para ele, mas aquelas pessoas que o reconhecem como Senhor, mas aquelas pessoas que se entregam a ele como seu Salvador. É por isso que Cristo chega e diz: eu tenho autoridade, eu tenho domínio, não só sobre a morte, eu tenho autoridade, eu tenho domínio sobre a condenação, porque com o meu sacrifício, porque com a minha ressurreição, eu venci a morte como condição e livro as pessoas da condenação. Cristo, ele é e é Senhor absoluto. Com ele nós temos vida, com ele nós temos imortalidade, com ele nós temos e temos verdadeira salvação. E aqui, meus irmãos, e aqui, meus amigos, a gente encontra um terceiro princípio para as nossas vidas. Ou seja, por causa de Jesus Cristo, a morte agora, ela não é mais a nossa inimiga. Por causa de Cristo, a morte agora, ela é a nossa amiga. Por quê? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós sabemos que a morte ela não vai resistir sobre nós ao longo de toda a nossa existência. Mais cedo ou mais tarde, para aqueles que morrerem em Cristo, eles irão ressurgir. Mais cedo ou mais tarde, para aqueles que estiverem vivos no retorno de Cristo, passarão pela transformação dos seus corpos. Então, vencemos a morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Sobre nós, meus irmãos, sobre nós, minhas irmãs, não repousa mais o peso, não repousa mais a inquietação da condenação, porque Cristo já nos libertou, porque Cristo já nos redimiu, porque Cristo já nos salvou, e agora nós temos a certeza concreta da nossa redenção a partir da sua obra, a partir do seu sacrifício. Por isso digo, por isso reafirmo, para nós, irmãos e irmãs, a morte não é mais uma inimiga. Para nós, a morte é uma amiga, porque ela nos conduz aos braços de Cristo antes da sua vinda gloriosa, porque ela nos leva para a presença de Deus antes do retorno glorioso do nosso Salvador, porque nós não receamos mais a morte, porque nós não estamos mais sob condenação. Cristo, ele já nos libertou. Cristo, ele já nos livrou, por isso que ele é soberano sobre a morte e também sobre o inferno. E agora, meus irmãos, e agora, minhas irmãs, o que é que a gente faz com tão grande privilégio? O que é que a gente faz com tão grande benefício em relação às nossas vidas? Dentre várias coisas, uma vez que nós entendemos, dentre várias coisas, uma vez que nós experimentamos o benefício da vitória sobre a morte, a libertação ou livramento da condenação, a partir de Cristo como nosso Senhor, Senhor da morte, Senhor do inferno, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos proclamar. Sim, nós devemos proclamar essas boas novas para aqueles que não têm esperança de salvação. Irmãos, irmãs, nós somos as únicas pessoas que podem fazer isso. O anúncio, o ensino, a proclamação, a pregação
que em Cristo nós temos libertação não só da morte, mas também da condenação. Nós fomos dotados de vida eterna. Nós experimentamos esse privilégio no nosso coração. Essa já é uma realidade plena em relação às nossas vidas. E o que fazer? Mostrar às pessoas. E o que fazer? Ensinar às pessoas que há solução sim, que há remédio sim para a morte, que há solução sim, que há remédio sim para a condenação, e Deus nos chamou para que nós sejamos arautos, proclamadores dessa verdade e dessa realidade para a vida das pessoas. Então, se sinta convocado, meu irmão, se sinta convocado, minha irmã, para fazer esse anúncio, para fazer essa divulgação, para fazer a proclamação. Isso nada mais, nada menos é que o próprio evangelismo em si, a tarefa para a qual Cristo nos chamou e que nós devemos realizar até o seu retorno, retorno glorioso. Então, Cristo também, Ele é Senhor sobre a morte. Cristo também, Ele é Senhor e Senhor sobre o inferno. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, o que foi que nós vimos a partir desse relato de Apocalipse, capítulo 1? Nós vimos algumas descrições a partir da revelação que Cristo fez. Uma revelação gloriosa que implica na sua soberania, que implica no seu reinado, que implica no seu governo sobre tudo e sobre todos. Por quê? Em primeiro lugar, Cristo, Ele reina sobre sua igreja. Por quê? Em segundo lugar, Cristo reina sobre o tempo. Por quê? Em terceiro lugar, Cristo reina sobre a morte e também sobre a condenação. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, meus amigos, pelo menos duas implicações nós queríamos fazer nessa parte final da nossa meditação. Uma implicação para nós, que somos salvos, e uma outra implicação para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Então, a primeira implicação para nós, meus irmãos, a primeira implicação para nós, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós vimos da soberania de Cristo, que reina sobre a igreja, que reina sobre o tempo, que reina sobre a morte, que reina sobre a condenação, o que é que Deus espera de nós? Que nós descansemos nesse Senhor, que nós descansemos nesse soberano. E aqui eu remeto às palavras que nós temos do próprio Jesus falando a João, lá no versículo 17, na parte B. Olha só o que Cristo diz aqui a João, mostrando essa necessidade que eu, você, todos nós temos de descansarmos nesse soberano em relação às nossas vidas. Nos diz o texto sagrado: porém, ele, Jesus, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas, não temas. Irmãos e irmãs, diante dessa visão que João teve, diante dessa revelação que Cristo fez de si mesmo, qual o temor que a gente deve ter no nosso coração? Se a gente tem um Senhor como esse, que reina sobre a igreja, se a gente tem um Senhor como esse, que reina no tempo, se a gente tem um Senhor como esse, que reina sobre a morte e sobre a condenação, que tipo de medo pode abalar a nossa vida? Que tipo de medo pode ser maior do que esse Senhor? Nenhum, nenhum, nenhum. Então, ouça essas palavras na noite de hoje, guardando essa verdade consoladora no seu coração. Quem lhe salvou, quem lhe redimiu, quem lhe libertou, foi esse Cristo glorioso, foi esse Cristo soberano, que domina sobre sua igreja, que domina sobre o tempo, que domina sobre a morte, que domina sobre o inferno, e que por causa disso não deve haver no seu coração o mínimo de temor, de receio, de preocupação, porque Ele controla também as nossas vidas, e Ele o faz da melhor forma, Ele o faz da melhor maneira, para a honra e para a glória do seu santo e excelso nome. Então, se há temor, se há medo, se há incerteza, se há receio, que você se volte para esse Cristo, que você contemple esse Cristo, que você considere o senhorio desse Cristo, e que você ouça mais uma vez a sua voz dizendo ao seu coração: não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo, conforme a promessa que Ele fez lá em Mateus capítulo 28. Então descansemos, meus irmãos, descansemos, minhas irmãs, neste soberano, neste Senhor,
nesse Rei, nesse Salvador, que é Jesus Cristo. A segunda implicação, para aquelas pessoas que ainda não são salvas. A segunda implicação, para aquelas pessoas que ainda não foram redimidas. Qual é a implicação, meu amigo? Qual é a implicação, minha amiga? Diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós consideramos, fica apenas uma saída para você. Que saída? Se volte para Cristo, esse soberano Senhor. Se volte para Cristo, esse soberano Senhor. Você ouviu e viu a descrição que João faz de Cristo de maneira gloriosa, se revelando para ele. Versículos 14 até o versículo 16. Olhos, chama de fogo, uma língua onde sai uma espada afiada de 2 gumes, os pés polidos. E aí você se pergunta, e aí você se considera: qual vai ser a esperança que você tem de se separar com esse Cristo, na condição de juiz, que vai lhe julgar, vai julgar as suas obras, vai julgar as suas ações? Meu amigo, minha amiga, você não tem esperança nenhuma dentro dessa condição, dentro dessa situação. Só lhe resta um caminho, só lhe resta uma saída, só lhe resta uma solução: é se voltar para esse Cristo, reconhecendo como seu Senhor, é se voltar para esse Cristo, reconhecendo como seu Salvador, confessando a Ele os seus pecados, entregando a Ele a sua vida, para que ao invés de você vê-lo na eternidade como juiz, você possa vê-lo e experimentá-lo e estar na sua presença como seu bendito Salvador. Essa é a conclamação que o Evangelho de Cristo lhe faz, para que você se arrependa, para que você se volte dos seus pecados, para que você tenha esse Salvador e Senhor, e assim se livre do julgamento e da ira divina que está reservada para aqueles que se rebelam contra Cristo e a sua palavra. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que esse Senhor soberano, não qualquer Senhor soberano, mas esse Senhor soberano absoluto, Ele nos abençoe, Ele aplique essa palavra em nossos corações. E uma vez que nós fomos apresentados ao Senhor da igreja, nas nossas próximas meditações, vamos ver o que esse Senhor da igreja tem a falar para cada uma das suas igrejas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossas mentes, em nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém.